Ele foi, Ele sofreu as dores que eram para eu e você. Não há outro. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. A Alfa e a Ômega, o princípio e o fim. Ah, Senhor, nós Te louvamos nessa noite, ó Deus. Não há outro, não há outro, não há outro. Poderoso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome. Eu quero te convidar nessa noite a erguer um clamor ao Senhor aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, nós estamos aqui nessa noite como privilegiados que somos, porque o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, o Senhor me separou, o Senhor te separou, e hoje Ele nos concede a graça, a oportunidade de estar aqui diante dEle. Mas querido, diante de tantas circunstâncias, tantas situações, nós temos irmãos, nós temos famílias, nós temos lares que gostariam de estar aqui para louvar a Ele, para adorar a Ele, não podem e não conseguem. Alguma situação, alguma condição os impede. Eu queria te convidar nessa noite a erguer um clamor ao céu. Sabe, irmão, eu quero te convidar a erguer um clamor ao céu em prol do nosso irmão Marquinhos, da família dele que perdeu a sua mãe essa semana. Eu tenho certeza que eles gostariam de estar aqui para louvar, cultuar ao Senhor conosco, mas estão em luto. Eu quero te convidar a erguer um clamor pela vida do nosso irmão Valdívio, que por várias vezes se expressou, manifestou o desejo e o prazer em estar na casa de Deus, louvando a Ele, adorando a Ele, mas não pode hoje. Será que você pode erguer um clamor aos céus por essas vidas? Será que você pode clamar a esse poderoso Deus? Será que você pode clamar a esse Deus que venceu a morte? A esse Deus que rompeu com todas as coisas por amor a eu e você, para que Ele venha com bálsamo na vida do Marquinhos, da sua família, para que Ele venha sarar essa ferida, para que Ele venha com conforto, com alento. Você pode clamar ao Senhor pela vida do irmão Valdívio, para que o Senhor encha o coração dele de alegria, que ele possa louvar ao Senhor onde quer que ele esteja, na condição que ele estiver, andando ou não, que ele possa louvar ao Senhor, que o Espírito de Deus possa visitar essas vidas com favor, com amor, com bálsamo. Ah, Senhor, meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor essas famílias, essas vidas, Deus.
Ó Pai, eu quero colocar a vida do Marquinhos, dos seus familiares. Senhor, esse coração que se encontra em luto, meu Deus, vem com bálsamo, meu Pai, vem com alento, vem com refrigério. Santo Espírito, doce Espírito Santo, envolve essa vida, essa família, com a sua presença, com a sua doce presença. Senhor, eu coloco o irmão Valdívio diante de Ti nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar este homem, ó Deus, na condição que ele estiver, onde ele estiver, meu Pai. Que o Senhor, ó Pai amado, enche esse coração de alegria, de vida, de prazer em estar diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, coloca, ó Pai, tantos outros irmãos que atravessam, ó Deus, situações complicadas, difíceis. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor seja exaltado na vida deles, que o Senhor seja glorificado na vida deles, ó Pai. Enquanto o mundo celebra um governo humano, enquanto o mundo se volta a um governo humano natural, nós nos voltamos ao Senhor, ó Deus. Nós nos alegramos do Senhor, ó Deus. Nós nos voltamos a Ti, poderoso Deus. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, porque é de Ti que vem o socorro para as nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos nessa noite. Nós exaltamos e bendizemos ao Senhor, ó Deus, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Pegue nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Pega aí a sua contribuição. Você que trouxe, levante as suas mãos, eu quero orar com você. Você que não trouxe, levante as suas mãos, eu quero orar para que o Senhor possa abençoar a sua vida. A palavra do Senhor vai nos ensinar que aquele que, enquanto lança semente, chora, ele voltará com alegria, colhendo os seus molhos. Ele voltará com alegria, celebrando, se alegrando na colheita farta. Creia que essa semente que você deposita nesse altar, o Senhor é quem vai fazer prosperar na sua vida, que vai multiplicá-la na sua vida, e que em nome de Jesus não faltarão nos seus celeiros. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante de Ti a sua igreja, que nessa noite levanta as suas mãos, apresentando a Ti a sua contribuição, ó Deus, o seu dízimo, a sua oferta. Esse que levanta a sua mão sem uma entrega financeira, mas tem um coração alegre, fiel, prazeroso em contribuir com o Senhor, ó Pai, com aquilo que é. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai amado, suprir a necessidade dos seus filhos. Que o Senhor venha, ó Pai, retribuir conforme a fidelidade e a fé de cada um. Ó Deus, fazendo, ó Pai amado, prosperar a sua semente. Ó Deus, e que nada lhes venha faltar. Que os seus celeiros, ó Pai, venham superabundar. Porque é o Senhor quem provê nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode trazer a sua contribuição. Então vem. Deus, aleluia. Pode se sentar, amém. Abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor falou tão forte no meu coração esses dias a respeito dessa palavra, amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Enquanto você se localiza aí, no próximo domingo, dia 9,
é a nossa festa das crianças, amém? Então você que está aqui conosco, traga a sua criança, convide outras pessoas, outros pais para estar cultuando conosco, enquanto a sua criança recebe festa. Nós estamos organizando isso, o Ministério Kids está à frente, organizando Olá a essa todos, festa. eu sou o Fernando, Carece, esse irmãos, daqui de doações, Oportunidade Digital. de Deixa guloseimas, de eu algumas coisas para habilitar fazer, aqui, ver se tá tudo mas bem. carece Que também bom. da mão Olha de só, obra, de hoje é dia de trabalhadores. A palavra live, do hoje é Senhor dia vai de nos aprender ensinar. coisas super Nós bacanas de precisamos como fazer rogar live ao e hoje Senhor da Seara especificamente por nós vamos aprender trabalhadores. como fazer Então você isso que pode, para se o dispõe a Instagram. auxiliar neste dia, nesta festa, porque o Senhor vai te abençoar poderosamente, amém? Em nome de Jesus. No final de semana seguinte, teremos no dia 15, do 10, temos o nosso culto para casais, com o tema Ensinando os Filhos no Caminho. É um culto, irmãos, não só para os casais casados, amém? É um culto que vai orientar, que vai instruir você, que tem esse projeto de construir uma família, a instruir você a cuidar, a instruir o seu filho no caminho do Senhor. Vai estar conosco o pastor Ricardo e a Silvinha, eles estarão conosco ministrando aqui, compartilhando conosco, além da palavra, um pouco do ministério, do que o Senhor conduziu a eles nesse caminho. Então venha participar conosco, vai ser um tempo precioso com o Senhor. Então venha, convide outros casais que estão, têm esse projeto de construir uma família, que é o projeto do Senhor, amém? E no final de semana, 21, 22 e 23, o nosso encontro, amém? Glória a Deus. As inscrições estão ali atrás, já entramos numa reta final, irmãos. O Senhor tem nos abençoado e nos surpreendido. As inscrições estão acontecendo para a glória de Deus, um investimento de R$120. Você ainda pode parcelar de 2 vezes, amém? Então, se você não pode ir, não pode participar, abençoe alguém. Envie alguém e abençoe, tanto financeiramente, quanto em suas orações, quanto enviando alguém para estar ali recebendo. Vai ser dias poderosos no Senhor, e em nome de Jesus, você não pode ficar de fora, De alguma maneira, você tem que participar conosco, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Quero ler alguns versículos com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Por aqueles tempos, mandou o rei Herodes apreender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos olhos dos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou e iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levante depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém. Glória a Deus. Pai, essa é a sua palavra, que é poderosa, que é fiel, digna de aceitação. Que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito, nos conduza nessa noite e possa, Pai amado, fazer com que essa semente gere frutos em nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui uma história linda. Um relato de algo
lindo, que tem muitas coisas a nos ensinar. Nós vemos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, que vem com uma pergunta, um questionamento a nós, como em busca de resposta a essa pergunta, de como o Senhor, como Jesus, continuaria as suas obras após a sua morte. Como ele havia de continuar os seus feitos após a sua morte. E aqui nós vemos que este livro foi deixado a nós, foi escrito a nós, para demonstrar os atos de uma igreja que funcionaria, que aconteceria após a sua morte. Nós vamos ver atos acontecendo, nós vamos ver situações acontecendo que vêm trazer para eu e você uma instrução de forma prática de como continuar a obra que Cristo começou. Nós vamos ver lá no capítulo 1, versículo 8 desse livro de Atos, que ali o Senhor já prepara aqueles discípulos para algo específico que aconteceria. Para que eles fossem ali então, revestidos de poder, cheios de poder, para que a partir daquele revestimento de poder, eles fossem testemunhas do Senhor. E eles saíssem, através de uma forma prática, através de atos, demonstrando e executando, continuando a obra de Jesus. Aqui nós nos deparamos com este livro, com essa obra, com relatos da igreja sendo fundada, sendo implementada, a igreja primitiva nos ensinando tantas coisas poderosas, ensinando um conceito de unidade da igreja, ensinando o conceito de instrução, de ensino, perseverando na doutrina dos apóstolos, no ensino das Escrituras. Uma igreja perseverante na oração, que orava, que buscava ao Senhor. Tantos relatos esse livro traz para eu e você, para nos ensinar a ser igreja, para nos ensinar como funcionar como igreja, para nos ensinar como ser igreja, a continuar a obra que o Senhor me chamou e te chamou. Aqui no capítulo 12, no capítulo 11, nós vamos ver Barnabé e Saulo sendo enviados em uma obra missionária a Jerusalém. E no capítulo 12, nós vamos ver que neste tempo, no tempo enquanto a igreja continuava crescendo, se desenvolvendo, que a igreja estava se reunindo e enviando homens a anunciar a salvação, a anunciar o evangelho de Cristo. Um tempo onde a igreja, irmãos, ela viveu uma certa tranquilidade, porque Saulo, que era o perseguidor da igreja, havia tido um encontro com o Senhor. E aquele encontro havia mudado a sua vida, transformado a sua vida. E ele deixa de ser um perseguidor da igreja e ele passa então a pregar a palavra. Ele passa a ser um membro ativo dessa igreja. Enquanto ele parte em uma viagem missionária, esse rei Herodes, aqui Herodes é o neto do Herodes o Grande. Herodes o Grande, aquele que ordenou o sacrifício, a morte dos recém-nascidos em Belém. Esse aqui, Herodes Antipas, é o neto desse Herodes o Grande. Um neto, irmãos, que olhava para o seu avô, que olhava para Herodes o Grande como alguém a ser seguido. Olhava para as referências do seu avô, tanto em domínio de território, quanto a forma de servir, de ser alguém duro, sanguinário. Porém, aqui, esse neto, ele era um pouco mais inteligente, talvez, mais sedutor, porque no texto que nós lemos, ele preocupava não apenas em servir a Roma, em agradar a Roma da forma de governar ali as pessoas e executar o seu trabalho, mas ele também olhava para os judeus. E ele entendia, ele sabia que para que o seu reinado fluísse, para que as coisas acontecessem e que ele pudesse alcançar os grandes feitos do seu avô, ele precisava agradar a Roma, mas ele também precisava ter do seu lado os judeus.
Então, naquele tempo, onde o evangelho de Cristo era pregado, era anunciado, e era anunciado algo que ia numa rota de colisão com o judaísmo, com os judeus, esse rei, percebendo isso, ele executa uma ordem, ele começa a implementar algo para agradar aos judeus, para agradar aqueles líderes judeus. Então, ele prende Tiago, um dos apóstolos, daqueles que anunciavam o evangelho do Senhor. E ele executa sobre ele uma sentença e passa a espada na sua cabeça e ele é decapitado. Uma sentença que não era, na época, não estava de acordo com os preceitos, com os princípios dos judeus, mas de Roma. Um julgamento para Tiago político, mas agradou aos judeus. Aqueles que se sentiam afrontados, aqueles que estavam sendo apertados pela anunciação de um evangelho verdadeiro. Percebendo Herodes que aquela ação havia agradado aos judeus, e na sua busca e no seu plano de trazer uma unidade, de uma hegemonia, de uma liderança, de algumas regiões que ele havia perdido, ele, percebendo que aquele ato agradava aqueles judeus, aqueles líderes, ele então manda prender a Pedro. Manda prender um outro apóstolo, manda prender um outro que era uma referência, o líder da igreja. E aqui eu aprendo já algumas coisas, de que quando o inimigo ele quer, irmãos, atacar o projeto, quando ele quer atacar o plano, quando ele quer destruir o sonho, quando ele quer bagunçar, quando ele quer desorganizar o propósito, ele vai atrás dos líderes. Ele ataca, ele inflama, ele vai em busca primeiro daqueles que estão à frente, ele vai atrás daqueles que são linha de frente. Talvez você tenha um plano, tenha um projeto, tenha um propósito, e está caminhando nele, e atrás de você, existem vidas, existem pessoas que olham para você, que se espelham em você, e o diabo olhando para isso, entendendo isso, ele quer te desanimar, ele quer te fazer parar, ele quer colocar dificuldades, barreiras, para você esfriar na fé. Eu aprendo aqui que esse rei, olhando para essa ação, e entendendo que essa ação havia gerado uma satisfação naqueles líderes judeus, ele dá sequência naquele plano. Olha, gerou um efeito positivo, então eu vou seguir. Então agora eu vou mandar prender outros, eu vou voltar, eu vou retomar uma perseguição a esses irmãos. Eu vou voltar a uma perseguição a esses crentes, a esses que anunciam o evangelho, que anunciam algo que vai em rota de colisão com os judeus. Porque eu preciso construir algo com esses judeus. Então, ele começa a perseguir, então, que na época denominada como a seita do Nazareno. Aqueles que anunciavam o evangelho do Senhor, eles eram tidos como uma seita do Nazareno. E eles começam então essa perseguição, e o rei Herodes então, ele manda prender Pedro. Pega Pedro, coloca ele numa prisão. Diz aqui o texto que nós lemos que Pedro está preso, é colocado numa prisão, e nessa prisão onde ele é colocado, é determinado que com ele tenham 4 juntas de soldados. Para que cada junta de soldado compunha-se com 4, para que esses blocos, esse regimento, ele pudesse... Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Ele estaria completamente guardado, ele estaria completamente sem condições de naturalmente, irmão, sair daquele lugar. Ele não poderia romper com aquele regimento de soldado. Ele não poderia romper com aquelas algemas, com aquelas correntes que o prendiam ali. Ele estava literalmente guardado naquela fortaleza. Até acessar o local onde ele estava, existia compartimentos, existia portas que deveriam ser cruzadas.
além de um portão central, principal da prisão. Ele estava muito bem guardado. Porque o plano era executá-lo logo após a Páscoa. Porque ali já existia um movimento, Tiago já havia sido decapitado, e existia um próximo movimento. Então Pedro está ali encarcerado, guardado, vigiado. Com os olhos naturais, humanos, irmãos, algo impossível de não acontecer. Mas eu aprendo algo aqui poderoso demais. No versículo 5 vai dizer que enquanto Pedro estava preso, havia orações incessantes a Deus por parte da igreja em favor dele. Algumas traduções vai dizer que haviam orações fervorosas da igreja em prol dele. Alguma tradução vai dizer que havia oração constante em prol dele, por parte da igreja. Sabe, querido, e aqui eu quero trazer alguns pontos nesse texto. Quero trazer 3 pontos, que vai falar, o primeiro deles vai falar sobre a oração, o segundo vai falar sobre a provisão, e o terceiro vai falar sobre propósito. Oração, provisão e propósito. Nós sabemos, irmãos, que a oração, ela é a chave. Repita comigo, a oração é a chave. Oração é a chave. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele, oração é a chave. Então por que você não ora? Por que você não ora? Porque, irmãos, que nós somos condicionados a orar somente quando o caos se instala. Porque se nós entendemos, se nós sabemos que a oração é uma chave poderosa, por que nós só oramos quando o caos é instalado? Quando o negócio complica? Quando o leite já foi derramado? Se entendemos que a oração é a chave, por que não oramos? Ah, mas não oramos porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não sabemos orar como convém. Bela muleta. Bela desculpa. Irmãos, aqui eu vejo uma igreja atuante. Aqui eu vejo uma demonstração de um ato de uma igreja fervorosa, de uma igreja que entendeu o poder da oração. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se nós entendemos que a oração é a chave, que a oração é poderosa, por que não orar? Por que não buscar? Por que não clamar? Aqui nós vemos, irmãos, uma igreja fervorosa, uma igreja atuante, uma igreja que se importava com os seus. Uma igreja que estava reunida numa casa, irmãos, clamando, orando sem cessar. Uma igreja orando incessantemente. É uma igreja, é um povo que ora sem parar. É um povo que clama sem parar. Que ora em todo o tempo. Não somente no tempo da dificuldade. Não somente no tempo da angústia. Não somente no tempo da provação. Não somente no tempo onde é estabelecido um desejo pessoal. Não, irmão. Eu aprendo aqui nessa passagem poderosa de que a oração é uma chave fantástica. A oração é uma chave que move o sobrenatural ao nosso favor. A oração é uma chave que move o extraordinário em direção a um propósito, a um sonho, a um projeto. Ainda, irmãos, que a resposta dessa oração seja um não. Ainda que a resposta dessa oração seja um pare, seja não vá, não faça, não quero, não é. Porque a oração respondida pelo Senhor, ainda que como um não, ela vem com entendimento. Ela vem com entendimento. Se entendemos que a oração é a chave, por que não oramos?
Quantas vezes, irmãos, essa semana você foi pego pelo Senhor com os seus joelhos dobrados, clamando a Ele? Quantas vezes hoje você dobrou o seu joelho, você elevou o seu pensamento e a sua voz ao Senhor, clamando a Ele por algo? Quantas vezes, irmãos, mesmo diante de uma situação adversa ou uma situação impossível aos olhos naturais, você levou a sua voz ao céu em clamor ao Senhor, com confiança de que Ele moveria ao seu favor? Eu vejo aqui no versículo 5 uma igreja atuante, uma igreja que ora pelo seu propósito, uma igreja que clama pelos seus, uma igreja que divide o seu clamor com aquele que são os seus, uma igreja que era incessante, que era constante, que era fervorosa em clamar ao Senhor pelo agir. Queremos muitas vezes que o Senhor haja em nossa vida, que o Senhor haja em nosso favor, mas não temos coragem, ou não temos esse fervor, essa intensidade de clamar a Ele, como aqui esses irmãos nos ensinam. Como essa igreja que através dos seus atos tem tanto a nos ensinar, através dos seus atos, ela tem tanto a nos mostrar como fazer, tem tanto a nos instruir o caminho a ser trilhado. Uma igreja, um povo fervoroso, constante, incessante nas suas orações, incessante no seu clamor. Irmãos, aí eu vejo aqui uma igreja que ora, mas eu vejo também um homem, eu vejo aqui um Pedro, que entendia muito claramente esse propósito. Eu entendo, aprendo aqui que a oração é a chave, que o crente não consegue triunfar, o crente não consegue romper, ele não consegue caminhar se ele não orar, fato. Não consegue. Nós estamos orando todas as sextas-feiras no monte, e cada sexta-feira que nós chegamos naquele lugar, o Senhor prepara algo novo. Cada sexta-feira ali o Senhor nos entrega algo novo, algo diferente, algo para nos fortalecer, algo para nos instruir, algo para nos capacitar. Saímos dali, irmãos, renovados, porque o Senhor se expressa a nós ali, cada um à sua maneira. Cada um recebe a sua maneira, do seu jeito, mas o Senhor tem falado conosco, através da oração. Eu vejo aqui um homem, o Pedro, o versículo 6, vai falar que a véspera da sua sentença, o rei se organizava e preparava uma festa para apresentar a ele e o sentenciá-lo na frente do povo. E executar ali uma sentença tal qual ele fez com Tiago. O rei preparado, já organizando uma festa para executar ali o propósito. E Pedro estava o quê? Dormindo. Ele estava dormindo, irmão. Ele estava guardado em uma prisão, dormindo. Aí aqui talvez você pode pensar, mas tinha que dormir mesmo. Porque ele estava dentro de uma prisão, dentro de um complexo que ele não sairia dali mesmo. Ele estava acorrentado, ele estava algemado. Ele estava no meio de 2 soldados que o guardavam. Ele sabia que ele não conseguiria romper com aquelas cadeias, que ele não conseguiria romper aqueles soldados que o vigiavam. Ele tinha que dormir mesmo, não tinha o que fazer. Não tinha nada a ser feito. Se fosse eu e você, irmãos, como nós estaríamos? Como nós estaríamos? Você, quando tem um compromisso importante para se apresentar, ou para desenvolver, ou para entregar no dia seguinte, muitas vezes você nem dorme. Quando você tem que executar algo importante no dia seguinte, que é importante para você, você nem dorme, perde até o sono.
acorda toda hora no meio da noite e confere no relógio se já não deu a hora. A ansiedade nos toma, a ansiedade nos consome. Aqui eu vejo um homem convicto do chamado do Senhor para a sua vida. Eu vejo um homem que dorme, irmãos, tranquilamente, à véspera da sua morte, ou de uma possível morte, porque eu vejo alguém que tem a convicção do seu propósito. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai nos instruir a lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque é ele quem tem cuidado de nós. Ele entendia isso. Ele já havia lançado no Senhor as suas ansiedades. Mais que isso, quando nós vamos ver a vida deste homem, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18, existe uma promessa para a vida desse homem, de que ele não morreria na sua juventude, ele morreria com avançada idade. Sabe quando acontece isso? Quando o Senhor olha para ele lá em Evangelho de João, capítulo 21, e o questiona: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ali naquela explosão de transformação de sentimentos, o Senhor olha para ele e fala: olha, apacenta as minhas ovelhas. E vê que, e ali expressa para aquele homem uma promessa, de que ele, irmãos, na sua juventude, ele se vestia e conduzia, mas chegaria um tempo que ele não mais se vestiria, mas ele seria vestido e seria conduzido. Aqui eu vejo um homem convicto do seu propósito, do seu chamado, que havia lançado no Senhor as suas ansiedades, um homem que entendia que sobre a vida dele tinha uma promessa, e nada, não era prisão humana, não era o cárcere humano que o privaria de vivenciar o propósito de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você tem convicção do seu propósito? Você tem a certeza daquilo pelo qual o Senhor te chamou? Você tem a convicção daquilo pelo qual o Senhor te plantou na presença dEle, te alcançou? Você tem a clareza de olhar para a rota e entender que o Senhor te chamou e te colocou nessa rota, e nada vai impedir você de alcançar a missão, de executar, desenvolver o propósito? Se eu te perguntar hoje, irmão, você tem a convicção da sua salvação? Se o Senhor hoje chamar o seu nome, você tem a certeza que você é salvo em Cristo Jesus? Ou na sua mente ainda paira algumas dúvidas? Ou talvez você até tenha certeza da sua salvação, mas a sua condição não é uma condição de santidade. Ah, pastor, eu fui chamado a ser salvo, mas eu andei derrapando aqui e ali, andei escorregando daqui e ali, e não me encontro em uma condição apta a estar com Ele. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo. Versículo 5, eu vejo uma igreja atuante orando. Versículo 6, eu vejo um homem convicto que descansa no Senhor, enquanto uma sentença de morte pesa sobre ele. E no versículo 7, eu vejo a provisão. Eu vejo a oração no versículo 5, e no versículo 7 eu vejo o Senhor vindo com a provisão ao clamor da igreja. Eu vejo o Senhor se revelando ali com a provisão. Versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Eu vejo, irmãos, aqui a provisão.
Eu vejo uma igreja clamando, eu vejo um homem convicto do seu chamado, do seu propósito, que descansa no Senhor enquanto o Senhor trabalha por ele. Salmo 127. Eu vejo aqui a expressão deste homem tranquilo, descansando, sabendo que o Senhor faria algo. Talvez não soubesse o que aconteceria, mas que alguma coisa aconteceria sim, porque ele tinha uma promessa. Sobre ele tinha um propósito. E aí o anjo do Senhor se apresenta naquela prisão para livrar Pedro. Ele chega naquele lugar, irmão, e a primeira coisa que fala aqui é que ele rompe com o quê? Com as trevas. Porque onde há luz, não há trevas. Onde ele se apresenta, onde o Senhor chega, as trevas têm que sair. Aquele anjo se apresenta, chega e rompe com as trevas. A luz toma conta daquele ambiente. A clareza toma conta daquele ambiente. E aí eu te pergunto, irmãos, se não havia mais escuridão, se estava uma luz que iluminava aquela prisão, como aqueles soldados não enxergariam? Como aqueles homens não veriam? Pedro dormindo tranquilo. Pedro descansando tranquilo. Pastor Lili que conta, e quando o pastor Márcio, quanto mais atribulado, mais ele dorme. Mais atribulado, mais ele dorme. Graças a Deus, porque tem a convicção do chamado, tem a convicção do propósito. Sabe, irmãos, eu vejo esse anjo chegando, dissipando com as trevas e despertando Pedro. Tocando no seu lado, fala: Pedro, acorda. Pedro, levanta depressa. A obra não pode parar. Levanta depressa, se apronta. Coloca sobre os seus pés, calça o sapato, veste a sua roupa, põe a sua capa. Vamos caminhar. Não é tempo de parar, não é tempo de descansar, não é tempo de dormir, é tempo de avançar. A igreja está clamando, o povo está clamando, existe uma obra a ser feita, existe um caminho a ser desbravado. Pedro, levanta, acorda. Sabe, irmãos, eu vejo aqui um homem que, não sei como você acorda, mas pelo menos lá em casa o Pedro acorda 1000 graus, acelerado. Aqui eu vejo um homem se despertando sem entender o que estava acontecendo. Sendo tomado em um momento sem compreender claramente o que estava acontecendo. Quando nós voltamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ver que este homem era habituado a frequentar esse ambiente de êxtase. Pedro já estava habituado a frequentar, a transitar nesse ambiente do extraordinário, do sobrenatural. Porque lá em Atos, no capítulo 10, vai contar que ele, próxima à hora do almoço, ele sobe para orar. Enquanto ele ora, ele é tomado, ele entra em êxtase, e ali ele tem uma visão. Vocês conhecem a história, e ele é enviado ali à casa de Cornélio. Mas eu vejo aqui um homem que é habituado, acostumado a frequentar esse lugar do extraordinário. Acostumado a entrar na presença de Deus, a ser entronizado na presença do Senhor. E aqui não é diferente. Ele olha aquela situação, aquela circunstância, sem entender muito bem se ele estava tendo uma visão, se ele estava sonhando, o que estava acontecendo. Mas interessante, irmãos, que eu aprendo aqui, quando a provisão se manifesta a Pedro, ele segue. Ele ouve e ele obedece. Ele segue. Pedro, acorda, levanta, calça o sapato, coloca a roupa, toma a sua capa e vem me seguir. Irmãos, aqui ele não relata que ele questionou, mas como que eu vou sair daqui, sendo que eu estou preso, sendo que tem portas a ser rompidas, tem uns soldados que estão guardando, como isso vai acontecer? Não, ele simplesmente segue. Ele simplesmente vai. Irmãos, muitas vezes nós estamos clamando ao Senhor por uma provisão. Não raras vezes estamos clamando ao Senhor para agir em nosso favor. E Ele age.
Só que quando Ele age, a nossa posição não é de seguir, não é de obedecer, é de questionar. É de perguntar: como, Senhor? Quando, Senhor? Mas para que sim, Senhor? Quando não, irmãos, queremos até sugerir ao Senhor um outro caminho. Não, esse caminho aí é muito difícil, esse caminho aí é muito tortuoso. Quantas vezes estamos até clamando ao Senhor e Ele vem a nós com a provisão, mas quando a provisão se apresenta a nós, nós questionamos, nós duvidamos: será que é de Deus? Será que é um anjo? Será que é mesmo? Será? Questionamos ao Senhor, duvidamos, não acreditamos que é da parte do Senhor. Falta a nós intimidade com esse sobrenatural. Falta a nós relacionamento com esse sobrenatural. Falta a nós discernimento, conhecimento, vivência nesse ambiente extraordinário. Porque quando Ele se manifesta, quando Ele se revela a nós, não conseguimos entender, não conseguimos perceber. E aí questionamos, duvidamos. Ah, não, eu vou voltar a dormir. Deixa eu dormir quieto. Quando ouvimos aquela voz, aquela doce voz, nos chamando, nos direcionando, nos conduzindo, a ausência de intimidade com essa voz nos leva a questionar, nos leva a duvidar. Eu aprendo aqui com este homem, quando a provisão se revela a ele, quando a provisão se manifesta a ele, mesmo sem entender se era uma visão, se era real, ele segue. Ele segue. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Siga. Prossiga. Prossiga. Avance, não pare. A provisão, ela tem chegado a nós. Não questione, não duvide, siga. Vá em frente. E aí eu vejo um homem ainda confuso, seguindo aquele anjo e passando pelos soldados, as cadeias caindo, ele passando pelos soldados, ele passando por aqueles portais, por aquelas portas, que eram barreiras para ele chegar até ali. Ele vai rompendo aquele caminho, ele chega até a porta principal, a porta de aço, de ferro, a principal porta, sem que eles façam nada, aquela porta abre, e eles saem pela cidade. Quando ele sai para fora e caminha um pouco, o anjo guardando um pouco ainda, o anjo direcionando um pouco mais, quando esse anjo se aparta dele, e ele tem um entendimento real daquilo que estava acontecendo, que não era uma visão, que não era um sonho, era real, era concreto. Ele corre, ele se dirige, ele vai para onde, irmão? Ele vai para o clamor. Ser empoderados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, para que saiamos daqui destinados e obstinados, ó Pai, a cumprir o propósito do... Estavam com os seus joelhos dobrados, incessantemente orando por ele. Ele vai até a igreja que orava, que se encontrava naquela casa. Ele vai até aqueles irmãos para estar com eles ali. E aí, querido, eu vejo aqui, versículo 11, que quando Pedro, ele cai em si, diz assim, versículo 11 do capítulo 12, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ele vê agora, quando ele sai daquela prisão e que ele cai em si, ele vê então, irmãos, o propósito. Ele não morreria naquele cárcere, ele não morreria na mão daquele homem, ele entendeu, ele vê ali o propósito, não era o tempo de morte, porque ele tinha um propósito, o Senhor havia prometido, o Senhor havia separado, sobre os seus ombros havia um peso de uma responsabilidade para aquela igreja. Pedro então sai dali entendendo o propósito. Talvez, se fosse eu e você no lugar dele, irmãos, a primeira reação nossa seria fugir para se esconder,
Mas por que ele vai até aquela igreja? Ele vai até ali, irmãos, para testemunhar para aquele povo. Ele vai até aquele lugar para que eles vejam que a oração é a chave. Ele vai até aquele lugar para mostrar, irmãos, que a chave da oração ativa a provisão. Ele vai até ali para edificar a fé daqueles irmãos, para que eles continuassem orando, fervorosos. E ele fala, olha, quando ele chega na casa, a história continua, depois você lê na sua casa. Ele vai falar que aqueles irmãos, Rod, que sai até o portão para recebê-lo, reconhece a sua voz. Duvida que é ele, então acreditando que é ele, empolgada, ela nem abre o portão, ela corre para dentro de casa, desesperada. Ela corre para dentro de casa para anunciar àqueles irmãos que ele estava no portão. Tão alegre e tão atônita que ela fica, irmãos, ela corre para dentro, em vez de abrir o portão. E ela dá a notícia que Pedro está lá no portão querendo entrar. E aqueles irmãos que ali estavam, falam, tadinha, ficou doida. Tadinha, está vendo coisas. Está vendo coisa que não existe. Irmãos, a nossa oração no monte está tão poderosa que tem irmão vendo até caranguejo. Caranguejo no meio de um monte de calcário, só cascalho que tem ali. Eu estou até com medo, daqui a pouco vem gente vendo vaca voando lá, aí eu vou ficar preocupado. Extraordinário, irmão, aquela irmã sai correndo, e ela volta e daí anuncia para a igreja que está ali reunida, orando, clamando. Aqueles irmãos tentam com argumentos contê-la, até que eles vão, e Pedro entra. Pensa numa festa. Quando os irmãos olham para Pedro e vê que a provisão havia se manifestado, a expressão daquela igreja de alegria, de júbilo ao ver Pedro, ao ver o seu líder chegando, e ele sinaliza para que eles fiquem calmos, para que eles não façam um alarde. Ele conta o que aconteceu e os instrui a contar para os demais irmãos. Para quê? Para testificar do propósito, para ativar a fé. Ele testemunha, irmãos, para que eles continuem orando, porque a oração é a chave. Ele conta para aqueles irmãos, ele testifica, ele testemunha ali, para que aqueles irmãos, eles possam ter a sua fé renovada, para que eles possam ali olhar para Pedro e ver que a oração, ela tem efeito, ela é poderosa, ela ativa a provisão. Pedro conta para aqueles irmãos e ele sai. E ele vai para outro local, ele vai se esconder. Porque no dia seguinte, quando amanhece, e Herodes vai procurar para executar o seu plano, grande alvoroço acontece ali, porque não acham Pedro. Ele investiga, ele procura e não acha. Os soldados acabam pagando a conta, porque eles são executados, eles são mortos, porque deixaram o prisioneiro fugir. Sem entender como, sem saber como seria possível, sem entender o poder de Deus, o poder da oração ativando a provisão em prol de um propósito. Sobre este homem pesava a responsabilidade de edificar a igreja. Sobre a vida deste homem pesava a responsabilidade de cuidar da igreja, de implantar igrejas. Talvez eu e você, irmãos, até entendemos que a oração é a chave. Até entendemos que a oração, ela ativa a provisão na minha e na sua vida. Entendemos até que o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Mas em algum momento aqui, quando o Senhor se revela a nós, nós somos pegos como um Pedro confuso, sem entender se é real ou se é uma visão ou se é um sonho. Nós vemos aqui talvez, entendemos todas essas coisas, mas talvez, quando a notícia chega até a nós, de que o Senhor agiu, que a provisão veio, nós duvidamos talvez. Como aqueles irmãos que estavam ali reunidos, orando, mas quando recebe a notícia que Pedro estava no portão, não acredita. Talvez somos achados em alguns desse momento, desse povo, dessa igreja.
Mas eu quero te dizer nessa noite, que há tempo de consertar isso. Dá tempo de consertar isso. Dá tempo de voltar a um clamor constante, incessante, fervoroso. Ainda é tempo, irmãos, de ativar a provisão através desse clamor. Ainda é tempo de corrigir a rota para caminhar no propósito. Porque existe algo que o Senhor confiou a eu e você, que está à nossa espera. Está aguardando eu e você, irmãos, arregaçar as mangas e assumir como detentores desse propósito. O Senhor espera por eu e você. Existe um propósito, existe uma provisão que nós precisamos trilhar. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te convidar a ficar sob os seus pés. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você saiu da sua casa hoje com o seu coração, com a sua mente tão focada no resultado dessas eleições de hoje. Talvez, irmão, você saiu da sua casa hoje com a sua mente desligada do propósito. Talvez você saiu da sua casa hoje com o coração desligado do propósito. Com a sua mente, com a sua ansiedade muito mais depositada em algo humano do que no Senhor. Talvez a sua esperança, a sua expectativa está muito mais em algo natural, em algo humano, que tem te impedido de enxergar o sobrenatural. Talvez você atravessa um momento de luta, de dificuldade, e coloca e deposita a sua confiança, a sua esperança em um governo humano, que virão tempos melhores, que sobrevirão algo melhor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A provisão que eu e você precisamos, ela vem do alto. A provisão que eu e você precisamos, ela vem do Senhor. Não existe nada, irmãos, que esse governo terreno, independente de quem seja, vai poder fazer para que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas. Não adianta olharmos para um governo humano, natural, porque o governo que eu e você estamos sujeitos é o governo do Senhor. Essa fala de que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, quando o justo governa, o povo se alegra. Cuidado, porque o meu governo e o seu governo é o Senhor. A minha esperança, a sua esperança é o Senhor. A minha confiança, a sua confiança é o Senhor. Porque é Ele, irmão, que vai desatar a provisão do céu. É Ele que vai enviar o anjo para romper com as trevas, para romper com a escuridão, para romper com a dificuldade na minha e na sua vida. É Ele que vai desatar a provisão do céu, para que eu e você possamos seguir a Ele, seguir a marcha em direção a Ele. É lá no céu que nós vamos desfrutar dessa provisão, dessa bonança. Não é aqui nesse plano terreno. Esse plano terreno, físico, material, ele é passageiro. Estamos aqui de passagem, mas enquanto estivermos aqui, existe um propósito, e esse propósito, o Senhor aguarda eu e você, de levarmos a salvação a outro, de levarmos as boas novas a outro. Sabe, irmãos, é entrar em rota de colisão com aqueles que anunciam um falso evangelho, com aqueles que anunciam um evangelho de facilidade, com aqueles que anunciam o evangelho de porta larga, daqueles que anunciam o evangelho de que tudo pode, que tudo é aceitável. O propósito consiste em anunciar um evangelho da salvação. O propósito consiste em arrancar aquele que caminha errante em um mundo mau e direcioná-lo ao céu. E para isso não tem um evangelho fácil, não tem uma caminhada fácil. Tem cadeias, tem algemas, tem soldados vigiando, tem soldados guardando.
tem escuridão, tem dores, tem sofrimento, mas existe um Deus que vela por eu e você. Existe um Deus que guarda por mim e você. Existe um Deus que ativa do céu a provisão para eu e você. E é esse Deus que vai ativar, irmãos, essa provisão para cumprirmos o propósito. Não é um governo natural, não é o homem. Não espere nada do homem, porque se você se espelhar e esperar no homem, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Coloque a sua confiança e esperança em Deus, porque é Ele quem vai suprir as nossas necessidades. Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Uma noite onde o Espírito do Senhor se revela a nós de uma forma tão poderosa. Ah, meu Pai, eu quero te louvar nessa noite. Eu quero louvar pelo seu toque, ó Deus, pelo agir do Senhor de uma forma tão especial nessa noite em nossas vidas. Ah, meu Pai, pelo agir do Teu Espírito em nós, pelo mover do Teu Espírito em nós. Senhor, obrigado. Obrigado porque nessa noite o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir ao Senhor. Ah, meu Pai, nessa noite o Senhor nos toca. Meu Deus, o Senhor nos desperta, o Senhor nos chama a levantar, a caminhar. Ah, Senhor, nessa noite eu te louvo, porque a sua palavra que é poderosa e não volta vazia, nessa noite ela acha em nós corações sedentos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor abre os nossos olhos para entender que a oração é a chave. A oração ativa em nós a provisão do Senhor. A oração ativa em nós o entendimento do propósito, que o Senhor nos chamou para algo maior. O Senhor nos chamou para estar com o Senhor. Ah, Deus amado, ainda que a circunstância pareça contrária, ainda que os ventos soprem ao contrário, ainda que as cadeias venham, ainda, Pai amado, que as trevas venham tentar nos abafar, Deus, em nome de Jesus, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, depositamos a nossa esperança no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, é do Senhor que vem a provisão, é do alto que vem o socorro. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, que a sua palavra aqui liberada alcance vidas, meu Deus, alcance corações sedentos, gere transformação, gere vida. Ah, Deus amado, que a partir de hoje a sua igreja comece a orar de forma incessante, que a sua igreja comece a orar de forma fervorosa, que a sua igreja comece a clamar de uma forma poderosa, para que a provisão do Senhor seja desatada nesse tempo, para que a provisão do Senhor seja desatada sobre nós. Aviva em nós o teu propósito, Senhor. Aviva o teu propósito, que é fazer a sua vontade, que é estar apegado ao Senhor acima de qualquer coisa. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor nessa noite traz o despertamento aos seus filhos, traz o despertamento à sua igreja. Ainda que estejamos, ó Deus, em cadeias, ainda que estivermos, ó Deus, em um cárcere, o Senhor nos liberta, o Senhor nos livra, o Senhor nos tira deste caminho. Ah, Senhor, em nome de Jesus, desperta no seu povo nessa noite o desejo, a fome pelo Senhor, o desejo, a sede, a fome, ó Deus amado, de caminhar conforme o teu propósito. Permita-nos entender nessa noite, ó Deus. Tira a confusão da nossa mente. Não estamos sonhando, não estamos alucinando, nós estamos vendo o extraordinário. Faça, ó Deus, nos permita entender e compreender o sobrenatural do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai
e as doces consoladoras comunhão com o Espírito Santo sejam com a sua igreja hoje e para todo sempre. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.